Olá, Cinegues! Estou passando aqui novamente. Agora, nos últimos dias, com mais frequência, né? Estamos aqui hoje, 18 horas e 22 minutos dessa terça-feira, dia 22/4, do ano do Senhor de 2025, do ano do Senhor, porque hoje, inevitavelmente, vamos ter que falar sobre o falecimento do Papa, né? Papa Francisco, que já ligou o modo conspiração aqui na live, né? Por uma coincidência muito sincromística, horas antes do Papa morrer, recebe uma visita fora da agenda do vice do Trump, J.D. Vance. Muito estranho. Ele parece que se converteu ao cristianismo. Claro, o cristianismo está ficando muito forte nos Estados Unidos, mas o cristianismo fundamentalista, né? Basta ver Handmaid's Tale, né? Para ver para onde está indo a série Handmaid's Tale, para ver para onde está indo aquele país, né? Então, uma conversa mole passada para a mídia, que eles conversaram sobre o contexto mundial, as guerras, o cacete A4, conversa mole, né? Imagina o santo saco que o Papa tem que ter para ouvir esse cara falando, sendo que alguns meses antes, bem recentemente, houve um atrito muito sério sobre a questão dos imigrantes, né? A resposta que o Papa deu e depois a resposta que o governo Trump deu, mais especificamente o J.D. Vance, né? Que depois aparece lá num encontro completamente fora da agenda, como se nada tivesse acontecido, como um cristão empedernido, embevecido por visitar o Papa. E não é que horas depois, um Papa que sobreviveu por 38 dias à crise séria de Itaú, numa dupla pneumonia, sei lá, uma coisa assim, o cara me morre de AVC repentinamente, depois de aparecer no domingo de Ramos e aparece no domingo de Páscoa. Vamos falar sobre isso. O modo conspiração já está ligado aqui, né? Claro, não precisa dizer que, não digo aqui a internet brasileira, né? Que a internet brasileira está dominado pelo bolsonarismo, que acha que a morte dele é uma grande limpeza espiritual. Vamos ver isso na crítica midiática. Mas muitos sites internacionais já está falando que o Papa não conseguiu sobreviver ao encontro de alguns minutos com o vice do Trump, né? Muito estranho, e vamos falar. É claro que não temos nenhuma prova. J.D. Vance matou. Não, não é isso. São questões sincromísticas, tá? Sincronicidades, e vamos falar sobre isso aqui na crítica midiática, tá? Temos uma pauta cheia aqui, uma agenda cheia, né? Nesse feriado aqui pós-Páscoa, né? Então, sejam bem-vindos diretamente do Departamento Médico, esse humilde blogueiro, como vocês podem estar vendo, com esse colar Filadélfia, criando essa figura maluca que vocês estão vendo. Desafio encontrar outro canal no YouTube que tem um apresentador com colar Filadélfia. Desafio, né? Falando loucamente, desembestadamente sobre um monte de coisa com esse colar Filadélfia. Desafio a encontrar. Só aqui mesmo, né? Enquanto tiver, né, no departamento médico esse humilde blogueiro. Então, vamos continuar nesse formato de drops, né? Até esse humilde blogueiro ser liberado para as lives insanas de mais de 3 horas, né? Que aí exige preparo físico e pescoço em condições. Pescoço do humilde blogueiro em condições para encarar mais de 3 horas, né? Vamos, eu e meu indefectível copo Tang. Vamos lá, então, vamos lá. Vamos, então, aqui a Drops News Cine Gnose 360, número 10. Sejam bem-vindos, então, porque agora vamos entrar
nos esperados, indefectíveis, aguardados comentários aleatórios. Comentários aleatórios, vamos lá, com o primeiro deles. O que vamos ver? Claro, o Felipe Luiz, vocês devem conhecer, o técnico, ex-jogador. Recentemente, ele se aposentou do futebol e se tornou técnico do Flamengo. Aliás, muito competente, está sendo inclusive cogitado, é um dos cogitados a ser técnico da seleção brasileira. Mas a questão não é essa, aqui não é mesa redonda, futebol debate. A questão, claro que ele foi cobrado numa coletiva para a imprensa, a questão do Bruno Henrique, né? Entra nas discussões que a gente já está tendo dessas lives aqui sobre a questão do jogo no Brasil. E esse país está se tornando um imenso fazendão e agora com cassinos online e possivelmente reais, né? Resorts com cassino, né? Isso aqui está virando uma republiqueta latino-americana do Fulgêncio Batista, antes da Revolução Cubana. Está virando isso esse país. O Fulgêncio Batista, aquele ditador pró-Estados Unidos, que transformou Cuba nisso, num grande fazendão com cassino, né, que o Brasil está se tornando. Mas o Felipe Luiz foi cobrado pela imprensa para se posicionar sobre a questão dos jogos e tal, e ele foi muito lúcido, o que demonstra que sempre eu tive a impressão que o Felipe Luiz era um jogador assim intelectualmente diferenciado, né? Vamos ver o que o Felipe Luiz colocou. Ele deve ter atraído aqui já a raiva, né? Sabendo que o Flamengo tem a Flabet, se não me engano, tem uma bet do Flamengo, e ele foi corajoso ao expor essa opinião. Sobre as casas de apostas, né? Hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro, né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casa de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né? Do que está acontecendo. Realmente o Felipe Luiz foi corajoso, né? Lembra no tempo da Fórmula 1 que toda a escuderia tinha propagandas de cigarros, né? A Marlboro, se não me engano, a McLaren, né? Que estava lá estampada a Marlboro. Nunca me esqueço da McLaren lá com Marlboro, tal. Então era comum, John Player Special, né? Tal, sempre cigarro. Hoje é uma coisa bizarra. Como o Felipe Luiz falou, daqui a 20 anos a gente vai achar bizarro. Todos os times de futebol, o Campeonato Brasileiro Série A se chama Copa Betano, né? E todo time de futebol tem lá como patrocinador master casa de aposta. Isso é bizarro. Então, o que aconteceu lá com o Bruno Henrique no Flamengo, que ele acabou, o Felipe Luiz não entrando no mérito da questão, é a ponta do iceberg. Quer dizer, todo o campeonato está sob suspensão. Na medida que você tem um patrocínio generalizado de casas de aposta, tá? Essa manipulação que o Bruno Henrique fez com a sua família, tal, a ideia do cartão amarelo era mais complicado. Antigamente sempre foi. Teve a máfia da loteria esportiva, nos anos 80, que mobilizou mais de 100 pessoas, né? Denunciado pelo Juca Kfouri na revista Placar, que não deu em nada, né? A não ser projetar o Juca Kfouri no jornalismo esportivo e no jornalismo político, depois dessa série, né, de denúncias que a revista Placar apresentou,
da Editora Abril, dos bons tempos da Editora Abril, né? Antes dela partir para o jornalismo de guerra, tá? Então era mais complicado, né? Então você tem que mobilizar muita gente. Hoje não. Basta você contactar o jogador, tudo está sendo apostado. Até quem vai ser o próximo Papa já está nas casas de apostas. Provavelmente essas casas de aposta aí já devem estar aí fazendo os ratings aí das apostas. Quem você acha que vai ganhar no conclave, tá? Pelo menos nas casas de apostas londrinas já tá rolando, tá? Então é aquela coisa, é uma droga, é um vício. Ele colocou isso muito bem, muito lúcido, Felipe Luiz. Parabéns para a lucidez dele, apesar do time que paga o salário dele ter a Flabet, ter também sua casa de aposta, ele foi íntegro, franco. Daqui a 20 anos a gente vai achar um absurdo. Assim como hoje a gente vê a Fórmula 1, a maioria das escuderias patrocinadas por marca de cigarro. Tá? Mas é claro que vem aquela coisa, né? Aposte com moderação, aposta é uma diversão, não é para ser levada a sério. É aquela coisa bizarra, hipócrita, né? A gente sabe que todo o esquema, todo o negócio é criado para viciar, tá? Se desde da época dos cassinos, né, das roletas e tudo mais, o design, as cores, o barulhinho, a bebida alcoólica, as moedinhas, os caça-níqueis, era um esquema para cognitivamente capturar as pessoas para viciá-las. Hoje a coisa ainda está mais perniciosa, com os algoritmos, tá? E com os sites de apostas estruturados a partir da arquitetura da informação e da economia da atenção. Está aqui o seu Sushi, que não me deixa mentir. Ele concorda também, ele apareceu aqui, o seu Sushi. Então, é profundamente hipócrita. Fala, jogue com responsabilidade. Quer dizer, querendo jogar a culpa no próprio apostador, sobre a condição dele, a merda que ele vai entrar como dependente. Tá? Dependente biopsíquico cognitivo do próprio jogo. Tá? Então, olha, realmente aumentou ainda mais a minha avaliação, meu conceito desse jogador, o Felipe Luiz. Realmente é um jogador diferenciado. Depois dessa declaração aí, deixou de ser cotado a técnico da seleção brasileira. Com certeza, eu pelo menos parei de ver o nome dele na cotação para técnico da seleção. Tá? Então, parabéns, o Felipe Luiz, né? Então, a gente está falando aqui de viciosidade e tal. Sempre aquela plataforma, eu não me canso de elogiar essa plataforma, The Conversation, tá? Sempre com artigos, né, com uma linguagem jornalística, mas com uma profundidade de texto acadêmico. Tá? Tenta conciliar os dois universos. A pornografia gerada por inteligência artificial vai desestabilizar o setor de conteúdo adulto e levantar novas questões éticas. Sim, a inteligência artificial está entrando nos sites pornográficos. E esse artigo muito bom, tá? Que coloca que vários setores, desde a medicina e a educação até ciência e finanças, já está trabalhando com inteligência artificial. Então, agora, os avanços desse tipo de inteligência artificial, machine learning, né? Chegou agora no campo da produção de imagens e vídeos nos sites de pornografia. Então, essa matéria aqui coloca uma estatística que atualmente já há 50 sites gratuitos que oferecem pornografia com inteligência artificial. Sites como Candy.ai, Lutzlab.ai, Pornify, CC e entre outros, e tendendo a aumentar o número. Tá? É claro que agora os usuários podem gerar imagens, você próprio pode fazer o seu vídeo, escrevendo em prompts de texto que aparecem nos sites, selecionando características específicas como idade, sexo, penteado, etnia,
e atributos corporais que você queira que apareça. Não precisa dizer que a maioria dos usuários são masculinos, tá? Além de você poder selecionar roupas, posições, locais, comportamentos, expressões faciais, além de você poder optar por personagens realistas ou animados. Então, você pode, inclusive, optar por animações. É uma coisa inacreditável. Então, são inteligências artificiais sofisticadas, tá? Que muitos estão colocando que vai gerar viciosidade, compulsão, além de prejuízos óbvios, que já está entrando no atores especializados nesse mercado da pornografia. E é interessante saber que, desde o início do cinema, do primeiro cinema no final do século XIX, dois tipos de gênero começaram a crescer e render muita grana: filmes religiosos e pornografia. Então, pornografia é um dos negócios mais lucrativos. Tá? E agora, prometendo levar ao desemprego, né? Ou precarização cada vez maior das relações trabalhistas de profissionais do sexo com esses sites pornográficos, até chegar ao desemprego e a exclusão total. Tá? Então, você pode optar por vídeos realistas e customizados. Isso vai gerar, muitos se preocupam com isso, viciosidade, isolamento social, ou um tipo de sexualidade completamente viciada, deturpada, deteriorada e completamente desconectada da realidade. Na minha opinião sincera, né, isso que já está apresentando a promessa desses sites pornográficos, na minha opinião, é o que toda a internet, a inteligência artificial está fazendo. Ela não está inventando a roda. Tá? Essas viciosidades, esses problemas ligados à pornografia online, não foram inventados pela pornografia online, mas pelas revistas pornográficas do século XX e pela indústria pornográfica, que começa a crescer desde a invenção da pílula anticoncepcional na década de 60, a chamada revolução sexual, que foi abduzida pelo mercado, foi mercantilizada e se transformou em indústria pornográfica. Então, você tem um tipo de iniciação sexual através das imagens. Foi a grande novidade que a indústria pornográfica trouxe, que antes a iniciação sexual ocorria na vida real. Tá? A questão da prostituição e todo aquele imaginário, né, sexista, tal, que envolvia a iniciação sexual masculina. Tá? Mas, pelo menos, era no âmbito da própria realidade física, carnal, que vai sendo substituída pela imagem. Tá? Até chegar à questão de como os motéis, a infraestrutura dos quartos dos motéis começa a se adaptar a um tipo de novo usuário que se inicia sexualmente a partir das imagens. Então, por exemplo, camas cercadas de espelho para todos os lados, teto, parede, etc. A ideia é de você ver a si próprio como imagem em ação. Então, você vê a si próprio no ato sexual como se estivesse assistindo a um vídeo pornô, já que você foi iniciado através das imagens. Sem falar a questão, né, do descompasso entre o corpo da pornografia e o corpo da realidade, o que é só maximizado pela inteligência artificial. A inteligência artificial é mais perniciosa, né? A pornografia pela inteligência artificial, pela customização que vai trazer, pela customização. Então, até coloca aqui, né, que, sem falar da questão da pornografia infantil, que fica ainda cada vez mais descontrolada nesse tipo de coisa, já que você está customizando. É colocado no artigo as deepfakes pornográficas da Taylor Swift, que aí, a partir da questão da inteligência artificial, você pode criar deepfakes. Não, vou transar com Taylor Swift, eu quero ver a Taylor Swift transando. Tá?
Estudos indicam, diz aqui o artigo, que aproximadamente 98% dos vídeos deepfake são de natureza pornográfica, sendo as mulheres os alvos predominantes em quase todos os casos. Tá? Então, olha, a questão mais complicada colocando aqui é a criação do tipo de sexualidade sem consentimento, é todo esse imaginário que vai sendo criado, tá? E um tipo de sexualidade tão customizada que vai propiciar o isolamento social. A realidade, ela não acompanha esses delírios, né, sexuais que no vídeo pornográfico já existia. Agora, com a inteligência artificial, promete ser uma coisa mais hiperbólica. Ou seja, você preferir mais companheiros artificiais do que companheiros reais. Então, olha, isso aqui confirma a minha tese de que, na verdade, a internet, a inteligência artificial apenas maximiza, potencializa, né? Leva ao nível da hipérbole, né? A tendências que já existiam no mundo analógico, no mundo real. Tá? Eles não inventam a roda, né? Não inventam. Já que estamos nesse campo da inteligência artificial, a gente, inclusive, analisa, acho que foi no Drops passado, sobre a questão do travestismo digital, né? Esse conceito muito interessante, novamente, de um artigo da The Conversation. Eu sugiro vocês darem uma olhada atenta a essa plataforma de artigos, The Conversation, que tem versão em português, americana, europeia, tem diversas versões, é bem interessante. Mas dá uma olhada nisso daqui. Peraí, já estou clicando em lugar errado aqui. É a questão do aprendizado com Windows aqui. Agora sim. Isso foi agora, em março, agora desse ano, durante a Semana de Moda de Milão. A modelo holandesa Yasmin Wijnaldum, você deve estar vendo aqui, essa atriz holandesa, ela protagonizou uma coisa que a imprensa especializada aí está falando de momento histórico. Ela interagiu no desfile de moda com um robô humanoide chamado Ameca, considerada a mais avançada do mundo. Tá? Foi o desfile de estreia na Semana de Moda de Milão da Giuseppe di Morabito, uma nova grife aí e tal, que já começou com tudo, uma coleção chamada Alone with the Stars, que inicia com essa interação da modelo com a Ameca. Vamos dar uma olhada que interação foi essa. Vamos lá. Who am I? The answer lies around, written in all colors and emotions, utters in all tones of joy and pain, in thousand figured, thousand voices, our money's nature. Then, in this strange dream, we catch shadows as if they were substances and sleep deepest while thinking we are most awake. Who are you? I am only Amika, and come after all. We are alone with the stars. Já vimos o suficiente. Quem é você? Eu sou a Amika. Agora, peraí, mas uma distinção entre... Quem é você? Eu sou o Wilson. Isso tem uma carga cognitiva, existencial, de memória, identidade que um ser humano fala. Enquanto uma inteligência artificial, pelo menos no nível que está agora, tudo indica que não vai sair disso,
é uma machine learning, uma máquina que regurgita algoritmos, uma máquina uma máquina estatística, tá? Em que ela adivinha qual é a próxima palavra. Adivinha não, faz uma previsão, um cálculo de probabilidade estatística, qual é a próxima palavra que vem depois, o sujeito, do verbo, do predicado. Tá? Então, estamos aí um outro exemplo de travestismo digital. Agora, o mais irônico nisso é que a Meca reproduz os gestos da modelo, da maneca. Tá? É interessante que as manequins ela tem origem, né, a origem aí arquetípica, em bonecos, os antigos bonecos. Então, é uma coisa muito muito irônica, né? Então, pelo menos as modelos estão voltando às suas origens, né? Com esse robô aí, Android Ameca. Tá? Qual é a diferença entre uma maneca dirigida pelo estilista a desfilar programada a desfilar de determinada maneira na passarela? Qual a diferença dela para esse autômato humanoide, tá? Ou seja, mais uma questão, se já está trazendo desemprego, inclusive para o setor pornográfico, atores, atrizes vão perder o emprego, tá? Também aí as manecas. Porque, afinal, qual é a diferença entre uma manequim profissional e uma modelo Android que vai se aprimorar ainda mais e vai acabar substituindo? A gente sabe que a inteligência artificial é a velha lógica do capitalismo, dessa modelo antropomórfica, desse autômato antropomórfico para a máquina de tecelagem da Revolução Industrial. O princípio é o mesmo, transformar trabalho complexo em trabalho simples para beneficiar o capital. Por quê? Porque facilita o controle e aumenta a produtividade, e aumenta o lucro e a mais-valia. Sempre foi essa a lógica. Tá? Então, o que é tido como o auge da modernidade, ficção científica, uma vaga ideia de futuro muskiana, tá? A gente sabe que essa ideia de futuro praticamente foi inventada pelo capitalismo e é manipulada pelo capitalismo. A ideia de futuro, o modelo da ficção científica, tá? Como uma espécie de propaganda do próprio capitalismo, a ideia de futuro, modernidade. Então, na verdade, o que você tem é um eterno retorno nietzschiano. O que essa Meca está fazendo aí na passarela de moda da Semana de Moda de Milão era aquilo que os capitalistas faziam na Revolução Industrial com as máquinas de tecelagem. A mesmíssima coisa. Quer dizer, o capitalismo não tem futuro, ele bloqueia o futuro. Ele está num eterno retorno, num esquema de reprodução do capital, que é a dominação do trabalho vivo pelo trabalho morto. Tá? Então, essa coisa que aquele artigo colocou muito bem, testemunhamos aí mais um exemplo de travestismo digital. Tá? Uma máquina se traveste de humana, com emoções. O problema é como a gente está rebaixando a noção de inteligência. Tá? Então, nossa, essa Meca demonstra emoção, olha ela tocando no seu próprio rosto, ela fala que é a Meca, tal, não sei o quê. A gente está rebaixando a noção de inteligência. E a noção da inteligência, rebaixando a noção de emoção, ou de expressão emocional. Tá? Quer dizer, novamente, claro, aquela coisa, estamos exponenciando uma situação do ator canastrão, que também rebaixava a expressividade facial, a essa Meca, a gente é o mesmo modelo, só que exponenciado, exagerado, hiperbolizado, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, essa ideia de propagandística de futuro que é vendida para nós, o capitalismo vende isso, a ideia de futuro, tá? A ideia de futuro para esconder a lógica que é sempre a mesma. O capitalismo é sempre o mesmo.
é a lógica da dominação do trabalho vivo pelo trabalho morto, com o capital e a burguesia por trás. Tá? Então, as manequins profissionais que aguardem e se preparem. Vocês serão substituídas também por inteligência artificial. Tá? Então é isso. Terceiro comentário aleatório. Então vamos lá. Para onde? Cinema e audiovisual. Vamos lá, então. Cinema e audiovisual, vamos lá. Não pode faltar, claro, aqui no nossos drops. Tomando aqui um café. Pausa dramática. Um pouco de café e água também. Um filme, o último filme de David Cronenberg. O último filme de David Cronenberg, que é esse. O título em português foi dado como O Senhor dos Mortos, tá? The Shrouds, né? Que significa, numa tradução livre, As Mortalhas. As Mortalhas. O título em inglês, né? É um filme canadense, David Cronenberg, vocês devem lembrar, devem conhecer, já devem ouvido falar, desde o vídeo Videodrome, tá? Ele é conhecido, né, pelos seus filmes que já passaram a ser uma espécie de subgênero do terror, né? Aquela coisa do horror corporal, a maneira como ele lida com as questões envolvendo sexo e morte. Ele foi capaz, né, através desses. Vamos ver aqui. Não, isso é depois. Não. Depois. Assim como a gente chama de filmes lynchianos, tá? De filmes lynchianos, também a marca que o David Cronenberg deixou com a sua filmografia levou também a gente a falar de filmes cronenbergianos. Gerou uma terminologia que é indispensável entre os cinéfilos. Assim como você tem filmes lynchianos, que é essa coisa do surrealismo, de filmes surreais, estranhos, lynchianos, também os filmes cronenbergianos, filmes que trabalham com horror corporal e dessa relação tênue entre sexo e morte, tá? Então, esse filme é considerado chamado David Cronenberg tardio, como, por exemplo, Cosmópolis, Mapa das Estrelas, esses últimos filmes, né? Que são filmes que a única ação que você percebe são no diálogo, são os diálogos, as linhas de diálogo. Apesar de você ler o argumento e parecer que, nossa, deve ter ação esse filme, a ação é puramente o diálogo. São filmes assim mais emprestados à linguagem do teatro e talvez da televisão, pela linguagem em primeiros planos, que ele vem trabalhando nesses filmes tardios dele, do que o puro cinema, né? Como dos tempos aí até Crash, por exemplo, de 1996. Tá? Esse filme é um típico filme tecnognóstico. Tá? Vocês devem estar familiarizados com esse conceito de tecnognosticismo, que a gente pode definir como uma ambição humana da imortalidade através da superação da nossa carne mortal, passageira, por meio de um atalho tecnológico, que ajude a gente a alcançar mais rapidamente a gnose, a transcendência e a imortalidade, através do avanço tecnológico. Tá? Os filmes tecnognósticos, sempre ao tentar aproximar a morte e a tecnologia, você tem algumas abordagens como essas aqui, por exemplo. A primeira abordagem clássica é de filmes como Frankenstein, baseados lá no romantismo de Mary Shelley, do século XIX,
Vocês devem lembrar que a Mary Shelley rejeitava tanto o cristianismo quanto o materialismo iluminista, que através da ciência, que inspirava o progresso, tal. Então, é uma espécie de abordagem tecnognóstica prometeica, de Prometeu, que são sempre tentativas frustradas de tornar a carne imortal através da ressurreição pela eletricidade, que é o filme Frankenstein, né? A carne é mortal e ela apodrece. Como reverter isso com o grande marco da modernidade, que é a eletricidade? Então, através da eletricidade, você conseguir a ressurreição da própria carne. Então, só que, claro, que é sempre fracassado. Daí essa coisa da tecnologia prometeica, que está em Mary Shelley. Essa é uma abordagem que até chega no século XX com um clássico, não sei se alguém vai lembrar desse terror B, O Cérebro que Não Queria Morrer. Eu recomendo vocês a darem uma procurada nesse filme de terror, um filme que apavorou a minha infância. Apavorou a minha infância esse filme. O Cérebro que Não Devia Morrer, de 1962, preto e branco, que é um exemplo dessa abordagem tecnognóstica prometeica. Tá? Até chegar ao Robocop, 1987, que aí temos a abordagem tecnognóstica, digamos assim, cabalística. Tá? Cabalística. De que maneira? Uma afinidade que vai sendo criada entre gnose, tecnociência e cybercultura, onde seria possível o conteúdo da mente, a consciência, ser transcodificado, tá? E através de um upload final habitar uma máquina e você ganhar a imortalidade. Quando você vai não para o céu divino, mas o céu da informação, tá? Através do código binário do 01. Então, tanto o Robocop de 87 até chegar a Transcendence, ou Lucy, com a Scarlett Johansson, vocês devem lembrar do filme Lucy, mostra essa pegada tecnognóstica, que é aquela coisa que é o sonho da singularidade de 10 em cada 10 engenheiros computacionais do Vale do Silício. A ideia de que poderemos, através da tecnologia digital, encontrar a imortalidade, quando a nossa consciência vai ser digitalizada, e aí fazemos um upload final do nosso eu, da nossa consciência, para um hardware, para um provedor, para um computador, para o céu da informação. Tá? Como é lá o Transcendência com Johnny Depp, é um dos exemplos. Só que esse filme do Cronenberg, O Senhor dos Mortos, criou uma terceira, surpreendentemente uma terceira via. Está aqui o Cronenberg, tá? E Vincent Cassel, que faz um alter ego dele, né? Aliás, o Vincent Cassel, esse grande ator francês, ele está muito parecido com o David Cronenberg, né? Aliás, propositalmente, porque esse filme, O Senhor dos Mortos, é o filme mais pessoal feito por Cronenberg. Tá? Por quê? O que inspirou o Cronenberg a fazer esse filme foi a vivência de horror corporal que ele viveu, que ele teve na vida real, quando sua esposa, de 43 anos, chamada Carolyn, ela foi diagnosticada com câncer, que acabou devastando o seu corpo e, por fim, tirou a sua própria vida. E Cronenberg testemunhou isso, essa devastação corporal produzida pelo câncer. Essa experiência pessoal inspirou ele a fazer esse filme, O Senhor dos Mortos. Tá? Não é um filme fácil de se ver, é um filme pesado, não só pela linha de diálogo, como algumas imagens que são mostradas. Qual é a questão? Qual é a terceira via que ele vai criar aqui dentro da visão tecnognóstica? Tá? Ele não vai nem para a questão da tecnologia prometeica e nem para a questão do upload final da consciência. Ele se baseia no próprio corpo. O corpo, sim, a sua deterioração, o seu apodrecimento, a morte e a decrepitude do corpo, capturados
tecnologicamente pela tecnologia digital. Tá? Esse filme, ele se baseia, esse filme ele é inspirado, né? O personagem Vincent Cassel faz o Kersh, que é o alter ego do Cronenberg, tá? E ele também perde a sua esposa no filme, a Becca, que morre de câncer, tá? Que o devasta, tá? Então, ele dá conta do luto dele, da sua dor interminável pela morte da esposa, inventando uma espécie de muleta tecnológica. Uma muleta tecnológica, um aplicativo que ele chama de GraveTech. GraveTech, o que é? Uma espécie de cemitério, mausoléu. Olha só que loucura. Vai vendo a piração do Cronenberg. GraveTech é uma espécie de cemitério mausoléu conectado à internet, que permite aos visitantes assistirem à decrepitude física e o apodrecimento gradual até os ossos da pessoa que foi lá enterrada, em tempo real. Você pode acompanhar em tempo real seus entes queridos apodrecendo. Tá? Vamos ver aqui alguns fotogramas, né? Tá aqui alguns fotogramas do filme. Você pode acompanhar ele se deteriorando, morrendo. Quer dizer, já está morto, mas por meio de um aplicativo criptografado para iPhone. Como ele consegue isso? Daí o título do filme, As Mortalhas, através de uma mortalha, uma versão, na minha opinião, obviamente uma versão high-tech do Santo Sudário. Ele se inspira na mitologia do Santo Sudário, aquela mortalha que supostamente teria envolvido Jesus Cristo, e aí foi gravado o rosto e o corpo dele nessa mortalha. Então, através dessa mortalha, o corpo é escaneado em alta resolução. E a partir do aplicativo do seu iPhone, você acompanha em tempo real, online, a deterioração corporal do seu ente querido. Tá? Claro, mas quem é que vai querer um aplicativo desse? O pior é que ele acha um nicho de mercado, começa a prosperar, principalmente entre os judeus, tá? Que por proibição religiosa o corpo não pode ser cremado. Tá? Então, a questão aqui que torna esse filme pesado é que ele transforma a decrepitude física pós-morte no túmulo como um espetáculo voyeurístico. Um espetáculo voyeurístico. E a gente sabe que a compulsão voyeurística tem a ver com a questão sexual. É quando o filme O Senhor dos Mortos começa a se tornar mais pesado. Tá? Ele vai discutir sexo e a morte como os dois lados de uma mesma moeda. Tá? E como essa GraveTech ela começa a fascinar e, surpreendentemente, a criar um nicho de mercado. Isso ele fala, né, se inspirou porque o Kersh, que o Vincent Cassel faz o personagem, ele fala que ficou enlouquecido ao ver sua esposa amada, Becca, indo embora, sendo enterrada dentro do seu caixão. Ele ficou com uma vontade louca de ser enterrado junto com ela. Tá? Ser enterrado junto por atração corporal, sexual. Tá? Depois é colocado, não vou dar spoiler aí, outras visões aí desse relacionamento com a Becca. Só que ela deixou uma irmã, que vocês estão vendo aqui, uma irmã gêmea. Tá? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela aqui? A irmã gêmea que vocês estão vendo aí a Mirna, né, que é o nome dela. Mirna, que é divorciada de um guru da tecnologia, que ajudou a fazer o aplicativo, que é feita pelo Guy Pearce, pelo ator Guy Pearce, que vocês, não sei se aparece aqui nos fotogramas, não aparece, mas o Guy Pearce, ele é um guru tecnológico, é um nerd tecnológico tal, que ajuda
a fazer esse aplicativo, o Gravitech. Tá? A questão aqui é o seguinte, tudo vai bem, aliás, o filme começa, a pegada do filme é uma das primeiras cenas que são fantásticas, né? É o encontro às cegas mais engraçado que eu já vi, engraçado e ironicamente sombrio, né? Que eu já vi. O Cash, que é um viúvo, tal, ele tem um encontro às cegas com uma mulher no restaurante do cemitério no qual ele é proprietário. Tá? Então, é mostrado no filme que ele fez fortunas fazendo vídeos corporativos, vídeos institucionais para empresas, até que ele conversa com essa senhora, né, que essa mulher, que ela teve encontro às cegas, estão almoçando lá nesse restaurante, localizado no cemitério, onde ele revela que ele é proprietário do cemitério, e a sua esposa, tá, está enterrada lá do lado de fora, com a lápide visível da onde eles estão. É claro que a esposa, curiosa, explicou detalhes, olha... Aí que ele vai explicando com detalhes, olha, eu criei esse aplicativo, o Gravitech, porque eu senti uma vontade louca de ser enterrado junto com ela. Então, pelo menos, eu agora me sinto como se estivesse junto do caixão com ela, vendo o corpo dela se deteriorando. Tá? Então, ele puxa um feed, né, do aplicativo e mostra para a mulher horrorizada. Né? É uma parte... logo das primeiras sequências, ironicamente engraçada, né? Sombriamente engraçada. Tá? Só que tudo vai muito bem demais, até que, uma certa altura, um certo dia, eles descobrem que o cemitério foi vandalizado. A maioria das lápides foram quebradas. Essas lápides, como vocês podem ver, elas são especiais porque elas têm telas touchscreen. Você pode chegar na lápide e com o dedo e ver o seu ente querido lá apodrecendo, lá embaixo. Elas foram depredadas. Muitos corpos foram desenterrados, fizeram uma zona lá. Tá? Quem é que foi? Aí começa a questão do filme. Ativistas políticos, fundamentalistas religiosos, ativistas ambientais, quem está por trás? A gente sabe que milionários chineses financiaram o negócio do Kush, a Gravitech. Tá? Então, envolve a questão de milionários russos que teriam também participado desse atentado, né? Sentindo enciumado dos milionários chineses. Vem as várias opções. É colocado também a questão da possibilidade de ecoativistas, mas também ativistas religiosos fundamentalistas, porque consideram esse cemitério uma coisa do ateísmo tecnológico, uma coisa que ofende a Deus e vilipendia os mortos. Tá? Enfim, não querendo dar spoiler, o Cronenberg, a gente percebe que a cada linha de diálogo, a cada conversa, muda totalmente são os chineses culpados, são os russos. De repente, esse nerd, feito pelo Guy Pearce, que ajudou a fazer a Gravitech, também é colocado como um dos suspeitos. Na verdade, a gente percebe que é um grande MacGuffin. Não querendo dar spoilers, é uma pista falsa deixada pelo Cronenberg. A gente gasta muita energia e tempo tentando decodificar o mistério, mas quem foi... Quem é o grande inimigo do Kush, do Vincent Cassel, nesse negócio? Na verdade, o Cronenberg quer discutir a questão, as relações entre o sexo e a morte. Na verdade, é uma discussão filosófica que ele quer levar. Então, é um imenso MacGuffin para desviar a atenção. Na verdade, esse tema das conexões entre sexo e morte vai lembrar o filme Crash, de 1996. Não sei quantos de vocês já assistiram esse filme do Cronenberg, em que mostram nesse filme personagens que se excitam sexualmente ao testemunhar ou até mesmo participar de acidentes automobilísticos.
tá? Então, como nesse filme é colocado, o quão pode ser excitante, por exemplo, o corpo com cicatrizes, deformado pelo câncer, ou fazer sexo com uma parceira cega, como acontece nesse filme O Senhor dos Mortos, tá? Então, a questão aqui é isso que aliás, é um tema recorrente do Cronenberg, né? Ao tratar da questão do horror corporal, o sexo e a morte. Parece, para a gente terminar esse assunto, parece que o Cronenberg concorda com o Woody Allen, né? Pelo menos parcialmente. Vocês sabem que o Woody Allen, ele, certa feita ele falou numa entrevista, olha, realmente só tem 3 eventos realmente significativos da vida de alguém: nascimento, sexo e morte. Isso o Woody Allen falou. Tá? Parece que o Cronenberg concorda com isso, pelo menos em parte, porque para ele os únicos eventos realmente significativos na vida de alguém é sexo e morte. Tá? Mas sabendo-se das grandes alusões e referências que ele faz à cultura oriental nesse filme, e parece que o Cronenberg também partilha dessas alusões e referências, a gente percebe, por exemplo, a certa altura do filme, que o Karsh, né, o Vincent Cassel, ele mora num apartamento muito chique, em estilo japonês, com uma cama futon cercada por um fosso cheio de carpas. Né? Muito chique o apartamento do cara. O cara é fissurado pela cultura japonesa. E já que o Karsh aqui é um filme autobiográfico, faz propositalmente o alter ego do Cronenberg, parece que o Cronenberg também partilha dessas alusões e referências. Se ele curte essas coisas orientais, certamente deve curtir o taoísmo, tá? Porque no taoísmo a gente sabe que o taoísmo ele vê a existência como um ciclo fechado de nascimento, vida e morte, tá? Nascimento, vida e morte é um ciclo fechado. É aquela questão esqueci o nome, esqueci, a roda do Sansara, que fala os orientais, os budistas, né, pelo menos, já que é budismo, taoísmo, coisas muito próximas. Uma roda do Sansara. A existência é um ciclo fechado, nascimento, reencarnações, nascimento, vida e morte, depois renascimento, até você queimar o karma, tá? Então, já que é isso, já que ele acredita nesse princípio taoísta, desse ciclo fechado, então, na verdade, o que a gente chama de nascimento é uma coisa que está ligada à própria morte. Porque morte você renasce para viver e morrer novamente e vivenciar essa roda do Sansara, esse ciclo fechado. Tá? A gente sabe que pelas discussões gnósticas, a gnose você alcança quando você consegue fugir dessa roda do Sansara, que você consegue ir por um ciclo mais alto, né, para um nível mais alto e fugir dessa verdadeira atração gravitacional que a Terra faz ao seu próprio corpo, ao seu próprio espírito. Tá? A atração gravitacional não atrai apenas os nossos corpos, mas inclusive o próprio espírito, ou a própria alma. Né? Então, com certeza, o Cronenberg deve concordar parcialmente com o Woody Allen. Né? Então, pelo princípio taoísta, realmente os 2 eventos significativos na vida de alguém é sexo e morte. Opa! Sexo e morte e nada mais. A vida se resume a isso. Tá? Então, esse filme, considerado pelos críticos um filme tardio de Cronenberg, tá? Porque parece que o elemento ação física pelo menos desaparece, praticamente a ação está no diálogo, tá? Então, é um filme pesado, já vou alertando. Não sei se vai chegar nos cinemas aqui no Brasil, tem que ver isso daí, mas está lá no bom, velho, confiável Stremio, aquela plataforma de streaming em arquivos de torrent. Está lá. Se vocês quiserem, é para o conta e risco de vocês. Dá uma olhada aqui no filme O Senhor dos Mortos.
Isso já foi dado, está no IMDb, lá o título em português. Então deve aparecer esse filme aqui ou no cinema ou em streaming. Se é que já não está em algum lugar, né? Já recebeu o título em português, O Senhor dos Mortos. Tá? Então, para quem curte David Cronenberg, as bizarrices, né, do David Cronenberg, é um prato cheio esse filme, né? O Senhor dos Mortos. Então, é isso aí. Vamos lá, então, para onde? A aguardada crítica midiática e conspirações. Vamos lá. Crítica midiática! Vamos lá, nossa crítica midiática tradicional. Vamos lá, mas não sem antes um café. Vamos lá, um café. Não posso tomar ainda vinho, bebida alcoólica. Não posso ainda, não posso. Ainda estou no departamento médico, né? Já tô até com roupa de aposentado. Dá para ver aqui com esse colete cinza aqui. Roupa de aposentado. Estou aposentado assim, Aposentec. Eu me lembro a aposentadoria do Silvio Santos, Aposentec. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, crítica midiática. Vamos começar então por onde? A cruz da primeira missa. Aqui um aquecimento antes de chegar ao Papa. Lula e Janja recebem a cruz da primeira missa celebrada no Brasil. A notícia é essa, que o presidente, o Lula, e a primeira-dama, a Janja, receberam nessa terça a cruz da primeira missa celebrada no Brasil. Eles estiveram com o Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor no Palácio do Planalto. Nas redes sociais, o petista falou que foi um momento de reflexão e fé, já que a Janja falou que foi, naquele momento, uma oportunidade de rezar pelo Papa Francisco. Tá? É interessante. Qual é a questão que o humilde blogueiro, que pelo em ovo esse humilde blogueiro achou aqui? Eu achei incrível. A mídia, a grande mídia, eu esperava essa coisa identitária, o woke. Essa cruz original da primeira missa, primeiro tem essa questão do fetichismo católico. A cruz era um instrumento de tortura medieval, aquela coisa que a gente falou no Drops passado, glorificar um cara que está morrendo na cruz, instrumento de tortura, é algo sádico masoquista, é o horror, o horror. E todo o aspecto ético, civilizatório que Cristo trouxe no Novo Testamento é esquecido. A questão do amar aos outros como a si mesmo, a questão do perdão, da compaixão, toda essa coisa é esquecida. E fica a questão do sofrimento, da dor, a educação pela dor, né? A gente falou. Mas a questão é o seguinte, mas peraí, essa relíquia histórica que está ali é o pontapé inicial do genocídio indígena. Como ninguém falou isso? Eu estava esperando alguém da grande mídia com essa visão woke, né, identitária, tal. Pô, mas o Lula, tal, a questão da ritual da primeira missa, a cruz, essa relíquia, tá? Porque foi ali o começo, o pontapé inicial, Cabral descobriu o Brasil, tal, aquela coisa, da mortalidade dos indígenas, o genocídio indígena. Então, essa cruz aí está marcada pela violência. Aliás, como a própria cruz em si, no cristianismo, na minha opinião, está a marca da violência. Tá? A violência do imperialismo romano contra uma figura como Jesus Cristo. Tá? Então é incrível. Por que isso? Eu estranhei. Não teve nenhuma... Por quê? Porque isso vai conectar com o que a gente vai falar aqui sobre o Papa Francisco, está conectado com a ascensão da extrema-direita, que a gente sabe que a grande mídia, a mídia corporativa, é bem leniente. Eles sabem que a extrema-direita é aquela sem pruridos morais
que aplica os princípios neoliberais sem culpa, sem dó. Tá? E há um crescimento do extremismo de cristão. Tá? Além da questão dos neopentecostais, cresce uma extrema-direita cristã, muito forte, o qual tá o Didi Vance e o Trump, eles são representantes. Tá? Eles vão tentar influenciar lá o conclave, não sei se vai ser possível, mas o que está sendo cogitado. Vamos falar sobre o motivo disso. Tá? Mas é aquela coisa, não, tudo bem, não sei se vocês estão entendendo, deixa eu passar, não. Realmente, porque a grande mídia é leniente, condescendente a esse crescimento da extrema-direita, que vê nisso o cristianismo real, voltando às suas origens. Tá? A fé verdadeira, tá? A limpeza espiritual. Está aí recebendo essa relíquia, a cruz da primeira missa que foi rezada no Brasil. Que os índios olharam aquilo sem entender nada e depois os portugueses partiram para cima. Tá? Isso leva a uma questão que é aqui a morte do Papa. O Papa Francisco, eu fui pego de surpresa. Você sabe que eu acordei segunda de manhã, liguei a televisão, estava lá, e falei, o que é isso? O Papa morreu. Mas peraí, o cara estava bem, quer dizer, aparentemente, estava... Ele participou do Domingo de Ramos, o Papa. É uma loucura isso. E depois ele participou desse domingo, do Domingo de Páscoa. Tá? Ele participou, para surpresa de todos, 20 minutos, ele falou algumas palavras para as pessoas, para aquela multidão que estava lá naquela praça, lá no Vaticano, aquela grande praça. E depois, claro que ele não rezou a missa lá de Páscoa e tal, mas depois, surpreendendo ainda mais a todos, ele deu um passeio de papamóvel entre lá a multidão. Parece que foi esse o trajeto, né, que ele fez. Ele caminhou lá, passeou de papamóvel, surpreendendo a todos. Tá? É impressionante. E depois ele morre, simplesmente. De quê? A causa mortis, AVC, tá? E insuficiência cardíaca. Tá? Isso durante a madrugada. Tá? Tá estampado nas manchetes, aí, pelo menos online, que ele teria dito antes de fazer tudo isso, será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir aguentar fazer isso? Está estampado nas manchetes dos principais portais da internet, pelo menos à tarde, com uma espécie assim de justificativa da morte que já estava pronunciando. Ele foi além da capacidade dele. Como o Gerson Camarote, que de repente virou especialista em Papa na Globo News, porque ele foi o primeiro repórter brasileiro a entrevistar o Papa, ele define o Papa Francisco como o workaholic. Ele era um workaholic, diz o Gerson Camarote. Então, é estranho isso, né? Agora, o mais maluco está aqui, ele participou, além do Domingo de Ramos, né? Também nesse domingo, deu uma mensagem para o povão que estava lá na praça, e depois ele passeou pelo papamóvel, dando as bênçãos, em especial para crianças. Tá? E esse homem que passou 38 dias entre a vida e a morte, com aquele problema de uma dupla
pneumonia, uma coisa assim, problemas respiratórios. Chegou um dado momento que os médicos cogitaram desligar os aparelhos porque iniciaria uma fase do tratamento com drogas muito pesadas, em que o Papa sofreria. Segundo se fala, né, os próprios médicos cogitaram em desligar os aparelhos por uma questão humanitária. Tá? E, para surpresa de todos, ele se recuperou. Ele se recuperou. E aí recebeu a alta. E aí participou de todos esses eventos da Páscoa. Tá? Aí começa as piadas, as gracinhas, mas ele não sobreviveu ao encontro com o vice de Trump. J.D. Vance. J.D. Vance me aparece horas antes dele morrer. É incrível, é sincromístico isso. Papa Francisco se encontra com o vice-americano meses após fala que irritou os Estados Unidos. Diz aqui, essa manchete aqui que vocês estão vendo, do UOL, tá? Dizendo que, na verdade, foi um encontro surpreendente, fora da agenda, justamente depois de uma fala de Trump que irritou, a fala dele, né, que irritou os Estados Unidos, em que Trump e J.D. Vance tentaram justificar a deportação de imigrantes dos Estados Unidos pegando uma encíclica papal. Sabe aquelas encíclicas com aqueles nomes em latim, tal? Tentou justificar, fazendo uma leitura canhestra de uma hierarquia do amor. Então, eu amo mais o povo americano do que os imigrantes que têm que ser deportados porque estão prejudicando. Então, amor pela pátria, pela nação, que a resposta dada pelo Papa Francisco foi, assim, extremamente mal-humorada, colocando os pingos nos is pelo oportunismo em tentar reinterpretar uma encíclica ali papal, uma encíclica católica, importante, tá? E não é que, de repente, me aparece o cara lá, para surpresa de todos, fora do roteiro, e ele fala, é um prazer vê-lo em melhor estado de saúde, declarou o cara ao vê-lo, tá? E qual foi o conteúdo desse acordo cordial, entre aspas, que eles tiveram? Para a grande mídia, uma conversa mole, na minha opinião. A situação internacional, em particular nos países marcados pela guerra, as tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com especial atenção aos imigrantes, refugiados e prisioneiros. Isso é conversa mole que os dois conversaram isso. Sabendo-se desde sempre, que eu gosto dessa expressão, até as pedras do cais do Porto de Santos sabem, que a visão do vice do Trump e do Papa Francisco não se bicam. Vão falar sobre contexto internacional, a conjuntura, as tensões políticas, as situações humanitárias difíceis. Isso é conversa mole. Não foram isso que eles conversaram. Tá? A não ser que o Papa tenha um santo saco. Né? Além de ser um homem santo, tem um santo saco de aguentar, sabendo o que esse cara está fazendo aqui. Vou ouvir as posições dele, que ele já sabe, esse fundamentalista cristão, esse cara que converteu ao cristianismo. Mas a questão aqui é outra. Horas depois, o Papa morreu. Não suportou o encontro com J.D. Vance. J.D. Vance matou o Papa? Claro que você não pode afirmar isso. Mas é muito sincromístico. Tá? E a gente sabe que quando o Papa pegou o papado, quando é que foi? Em 2012? 2013? Não lembro mais quando o Papa Francisco assumiu, não estou lembrado. Ele encontrou uma igreja em franca decadência. Primeiro, pelos escândalos sexuais que estavam escalando na grande mídia, pedofilia, abusos sexuais,
e etc., em várias congregações, Europa, Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. Os escândalos estavam cada vez maiores. E além do escândalo financeiro do Banco do Vaticano. Papa Francisco pega, nesse momento, a Igreja Católica, tá? No momento em que estava na ordem da globalização, e a gente sabe que a ordem da globalização tinha um imperativo, tá? Destruir as 3 grandes religiões monoteístas do planeta: judaísmo, cristianismo, islamismo. A gente já falou diversas vezes aqui nessa live que a ordem global implicava em criar um tipo de religião ecumênica também global. Então, isso significa destruir essas 3 grandes religiões monoteístas. O monoteísmo substituído pelo ecumenismo. A partir do destroço dessas 3 religiões, grandes religiões, sistemas monoteístas, construir um tipo de sensibilidade religiosa ecumênica, que estará presente em filmes como 2012, a gente já discutiu em vários momentos aqui nessa live, tá? Um tipo de religiosidade global, né? Sendo que o fim do mundo, o Armagedon, né? A questão da escatologia, toda religião tem que ter uma teocracia, uma teologia, uma cosmologia e uma escatologia. São os 3 princípios que formam uma religião. Tá? Então, a cosmologia já está sendo dado pela física e astronomia. A teologia dada por essa coisa New Age, por essa reformulação dos fundamentos teológicos New Age. E a escatologia, o fim dos tempos, dado pela catástrofe ambientalista, climática. Tá? A ideia de que o fim do mundo pode ser o fim ambientalista, a catástrofe ambiental, etc, etc. Então já estava sendo criado. A gente sabe que o Trump decreta o fim da globalização. Tá? A globalização deu ruim, já discutimos isso principalmente pelos Estados Unidos. A globalização, a criação de uma geopolítica da globalização, a integração das praças financeiras em tempo reais do planeta, etc., significou apoio irrestrito e sem limites militar aos seus aliados e, propositalmente, criar déficit em balanças comerciais, como, por exemplo, do Japão, para ter uma potência capitalista frente às potências soviéticas, a União Soviética e depois a chinesa, a China. Tá? Plano Marshall, reconstrução da Europa, claro, tudo isso. E a conta chegou agora. E a conta foi no colo do Trump. A dívida pública impagável, que Nixon já tinha sentido isso em 71, quando rompeu com o acordo de Bretton Woods. E agora a questão não é mais a globalização, é a ascensão do nacionalismo e do extremismo e do fundamentalismo religioso. Agora, o nacionalismo e fundamentalismo religioso. Tá? Então, daí essa coisa do Vance ter se convertido ao cristianismo, o cristianismo de extrema-direita é muito forte nos Estados Unidos. E daí essa coisa, o medo de Trump querer influenciar o conclave, a escolha do próximo Papa. Daí muito que essa visita do Vance, surpresa, lá no Vaticano, tem a ver com isso, essa aproximação. Então, o que você tem hoje é esse ecumenismo, desaparece com o fim da globalização, para entrar agora o extremismo cristão, o extremismo religioso com nacionalismo, combinado com nacionalismo. Vê aqui, vereadora bolsonarista no Rio Grande do Sul, diz que morte de Papa é limpeza
espiritual. Tá? É coisas como essa daqui. Tá? Limpeza espiritual. Então, esse é o clima, nem preciso dizer das redes bolsonaristas, mas é o clima que, inclusive, está lá nos Estados Unidos, nas hostes de extrema, dos cristãos de extrema-direita, tá? Qual apoia o Trump, e está aí por trás, Vence também, convertido ao cristianismo. Tá? Por que ele se converte ao cristianismo? Porque todos eles já sabiam, a globalização vai dar água. A agenda foi substituída. Não é mais a criação de uma religião ecumênica, global, universal. Agora é o retorno ao nacionalismo e ao fundamentalismo religioso de extrema-direita. Essa é a nova agenda. Tá? E esse é o medo que possa se influenciar nesse conclave. Mas parece que o Papa Francisco, segundo as notícias, blindou a Cúria Romana contra extremistas e abriu caminho para sucessor progressista. Segundo consta, o Papa Francisco era muito político. Então, ele estava muito preocupado com o legado dele, mais progressista. Então, parece que ele conseguiu fidelizar 80% a 90% dos cardeais que vão participar do conclave. Então, você tem, no conclave, a maioria dos cardeais hoje estão alinhados ao projeto de uma igreja inclusiva e social, uma igreja mais progressista. Não aquilo imaginada pelos extremistas, cristãos de extrema-direita. Tá? O Papa Francisco, nascido, a gente sabe, Jorge Mário Bergoglio. Tá? Ele é muito importante, pois justamente por ser o primeiro pontífice não europeu da era moderna, ele preparou, ele blindou, procurou blindar a Cúria Romana. Então, pavimentou a ideia de uma herança, né? uma continuidade do seu trabalho. Tá? Só que tem uma questão, né? A grande mídia, o que vem observando aí da grande mídia, será que é isso aqui? Vamos ver aqui. Tá aí. Jornais de hoje, terça-feira, morre Papa Francisco. Folha de São Paulo. Argentino de 88 anos teve AVC, líder católico, foi o primeiro pontífice latino-americano. Sem ser radical, notabilizou-se pela luta contra a desigualdade. E aqui no Estadão, mais clichês, está aí o Papa Francisco, a luta pela paz, a pomba branca, o adeus ao Papa que tornou a igreja mais aberta e atual. Ele falou de tragédia climática, crise dos refugiados e a fome no mundo. Enquanto isso, você tem aqui o Globo, Amém Francisco, primeira página do jornal o Globo. O adeus a um Papa pioneiro que reformou a igreja e deixou lição de tolerância e amor aos necessitados. A questão da grande mídia em relação ao Papa Francisco, o Papa Francisco tentou fazer uma versão, vamos dizer assim, light da teologia da libertação. Tá? E é interessante como a palavra pobre, empobrecidos, desapareceu dessa leitura, de todos esses textos, essas análises que estão fazendo do legado do Papa Francisco. É substituído por desigualdade, refugiados, a ideia de uma igreja mais moderna, atual, a ideia de um Papa empático, ou seja, a maneira como a grande mídia observa, faz a leitura do legado do Papa Francisco, é tentando puxar para essa linguagem identitária. Tá? Então, foi um Papa identitário, respeitou a questão do gênero, buscou o empoderamento da mulher, e essas coisas todas que a gente ouve. A gente sabe que isso é uma questão ideológica, né?
substituir a palavra pobre, empobrecidos, por desigualdade e vulnerabilidade, o Papa Francisco prestou atenção, deu palavra aos vulneráveis. Isso é algo ideológico total. O Papa Francisco preferia a palavra pobres, empobrecidos, últimos colocados assim na ordem global, na ordem mundial. Tá? Pobre e empobrecido é um conceito mais dinâmico, vamos dizer assim. Empobrecimento é um processo que leva as pessoas a ficarem pobres. Tá? É a questão da exploração. Vamos falar que o Papa Francisco era um teólogo da libertação, que ele não era. Não chegava a esse ponto. A radicalidade dos teólogos da libertação, que o Papa João Paulo II se insurgiu contra. E ceifou isso de dentro da igreja. Tá? Mas o Papa Francisco falava muito do pobres, empobrecidos e empobrecimentos. Isso é substituído pela desigualdade, vulnerabilidade, conceitos estáticos. Então, você chega à conclusão que é o seguinte: tem pessoas que nascem vulneráveis, pessoas que nascem desiguais, são mais desiguais do que outras. Parece que é uma questão de nascimento. Então, a gente tem que ter compaixão, tem que ter empatia com as pessoas vulneráveis. Vocês estão entendendo a leitura ideológica que é feita? Você substitui um conceito que é mais dinâmico, é mais processual. O empobrecimento e a desigualdade vem de um processo de perda de riqueza e de concentração. E esses conceitos altamente ideológicos, eu acho horrível os conceitos. Vulnerabilidade, desigualdade. Então, mais ainda, eu fico possesso. Não, Papa Francisco fez a diferença. Fez a diferença do horror esse clichê. Fez a diferença. Que porra de diferença ele fez? Atualizou a igreja mais aberta. Esses conceitos assim mais genéricos, abstratos, né? Conversa mole, bias, como se fala em inglês, bias, conversa mole, conversa de para boi dormir, essas coisas. Então, a questão é que o Trump botou lá o Vance, o vice dele, lá para fazer uma visitinha surpresa, surprise visit, né? Lá do Papa Francisco, porque ele está de olho numa substituição aí do Papa mais para a extrema-direita. A agenda é outra agora. Com o fim da globalização, volta o nacionalismo e o extremismo religioso nacionalista, de cunho nacionalista e de extrema-direita. É essa questão agora que está movendo o fim, os rescaldos, né, do fim da globalização. E por falar em fim da globalização, hein? Olha aí. Ouro dispara puxado por demanda chinesa e crise entre Estados Unidos e China. Isso é um pesadelo para o Trump. Tensões comerciais, instabilidade política nos Estados Unidos e volume recorde de compras na China elevam o metal precioso a patamares inéditos. O ouro está sendo muito valorizado. O preço do ouro disparou. O preço do ouro ultrapassou a marca histórica de $3.400 por onça Troy. Nessa semana, foi nessa segunda-feira. Ontem. Marcando o terceiro dia consecutivo de recordes nas negociações. Especialmente impulsionado por forte demanda, repito, impulsionado pela forte demanda durante o pregão asiático. Investidores chineses estão migrando em massa para o metal precioso. Por quê? Porque ele é visto como um ativo sem Estado. Abandonando o dólar. É um ativo com Estado. Né? O ouro é um ativo sem Estado. A gente tinha discutido na outra live que também a China não é de interesse dela,
desdolarizar totalmente. Primeiro que ela talvez seja o maior credor do Tesouro Nacional dos Estados Unidos. E segundo que ela sabe que o acordo Mar-a-Lago, a gente falou isso na live passada, qual é o acordo Mar-a-Lago, esse novo tipo de acordo, depois do fim do acordo de Bretton Woods, lá em 71, agora o Trump, com o fim da globalização, vai o acordo Mar-a-Lago. Substituir as suas reservas cambiais por dólar por títulos de 100 anos de vencimento dos títulos do Tesouro da dívida norte-americana. 100 anos de vencimento. Títulos de 100 anos. Como uma forma para evitar a pressão na valorização do dólar. A gente já conversou sobre isso. Tá? Mas isso aqui, claro, aquela coisa de que a filosofia oriental de que você deve usar a força do oponente para utilizar contra ele próprio, a sua própria força, tá? O princípio taoísta, segunda vez a gente fala em taoísmo aqui, a gente está discutindo no Drops passado, tá? Então, isso é o pesadelo. Estão todos correndo atrás do ouro, lá os investidores chineses, tá? Se a coisa pega, esse é o pesadelo do Trump, tá? Porque o ouro é um ativo sem Estado. Gostei dessa expressão. O ouro é o ativo sem Estado. Então, olha, tá tremendo até os ossos o Trump com essas notícias aqui. Isso é complicado, tá? E, ao mesmo tempo, vê só isso daqui. A gente já falou que o Banco Central norte-americano, o Fed, né, é independente, mas não tropo. O Trump quer porque quer demitir o presidente do Banco Central. Por quê? Porque ele não quer baixar juros. O Trump quer, de alguma forma, reindustrializar os Estados Unidos, melhorar a economia americana. E ele sabe que a inflação, com essa guerra tarifária, vai correr solta lá nos Estados Unidos. E o que o Fed faz com essa filosofia monetarista, esse dogma monetarista, diante da inflação? Aumenta os juros. É a única coisa que o Banco Central faz. Mecânico. Aumentou os juros, aumentou a inflação, aumenta juros. Tem que desaquecer a economia. A ficção da inflação por demanda. Excesso de demanda. Tá? Ironicamente, a coisa se volta contra Trump. Tá? Então, o que aconteceu? Derrubou o dólar. Derrubou o dólar hoje, essa semana. Insultos de Trump ao presidente do Banco Central americano derrubam bolsas. Está caindo o dólar e a bolsa. Dólar em queda, de olho em briga, de olho em briga entre Trump e Powell. Chamou o Powell, presidente do Banco Central, de loser, perdedor. É o que ele mais gosta de xingar os outros de perdedor. De um cara atrasado, retardado, uma coisa assim. Xingou. Só que olha a cara aqui de triste dos colonistas Miriam Leitão e lá do cara do Valor Econômico. Tão tristes, tão tristinhos. Por quê? Porque o dólar aumentando, o dólar estava disparando, significou que pressão inflacionária no Brasil. É coisa que eles estão torcendo para dar ruim. A gente sabe que a pegada do Lula tipo, é igual lá a 2008, quando isso é uma marolinha, vai chegar uma marolinha aqui no Brasil. Que ele fala também que vai ser uma marola. Na verdade, a pegada dele é essa. Tá? Ele conta com o apoio dos BRICS. Aí, para superar essa guerra tarifária. Tá? Que a gente sabe que por trás está esse acordo Mar-a-Lago
do Trump querendo desdolarizar, entre aspas, né, a desdolarização, substituir por títulos vencíveis em 100 anos. Tá? Mas, na verdade, eles estão encontrando uma serventia semiótica. O Trump está parecendo o Lula, olha lá, atacando o presidente do Banco Central. Então, estavam tristes porque, puta, caindo o dólar, pressão, grande pressão inflacionária, não está havendo descontrole da inflação dos alimentos, tal, a gente ia alimentar essa pauta, tal. Aliás, os caras ficaram muito tristes, porque devem estar lembrados que essa sexta-feira da Paixão, essa sexta-feira santa, e a Globo simplesmente ignorou o feriadão, a gente falou no Drops passado, e pau no Lula. O asilo da ex-primeira-dama do Peru, o escândalo da ABIN paralela, que foi criado lá no Bolsonaro e agora eles estão tentando respingar no governo Lula. Foi um ataque assim o dia inteiro, a gente falou. Aí não é que o Papa morre, quando eles estavam no auge, no ápice, assim, batendo o dia inteiro, sexta, sábado, e o Papa me morre no domingo. Pronto, o dia inteiro falando do Papa. Domingo, ontem, hoje mais um pouco, hoje já estão falando em outra coisa. Tanto é que estavam falando disso aí hoje. A queda das bolsas do dólar. Então, tão tristinhos, porque o dólar vai deixar de ser pressão inflacionária, a inflação descontrolada dos alimentos e tal, que só pode ser resolvida com mais aumento de juros e taxa Selic, encontraram uma mais-valia semiótica. Olha lá, o Trump está parecendo o Lula, atacando o Banco Central. Então, aquela coisa de que Lula, extrema-esquerda, Trump, extrema-direita, as extremas se equivalem. Quem é a solução de todo esse extremismo? Tarcisão, o liberal, obviamente. É o Tarcísio de Freitas, o moderado. O liberal, o moderado. Não obstante ser cria do Bolsonaro. Então, encontraram um jeito, né, de chegar ao Lula. Tá vendo? O Trump está parecendo o Lula, tá atacando o Banco Central. Tá, o Banco Central, o seu trabalho é esse mesmo. Ele tem que ser independente. Só que lá ele vai demitir. Ele quer porque quer demitir e vai parar na Suprema Corte a demissão do presidente do Banco Central. Só que a Suprema Corte tem maioria conservadora. Trump conta com isso. Trump conta com essa maioria conservadora. Parece que ele vai acabar demitindo. Não pode, mas vai conseguir, de algum jeito, pelo Congresso, tal, botar o cara para fora. Vamos avançando aqui mais uma coisa. Olha só isso. Olha só isso. Ainda resquícios da globalização da ordem dos democratas, do Biden, aquela coisa. Ricardo Capelli diz que Greenpeace age como agente do imperialismo contra o desenvolvimento do Brasil. Para o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Desenvolvimento da Indústria, críticas do grupo estadunidense de ambientalistas à exploração da margem equatorial não passa de uma sabotagem imperialista. Foi uma matéria, aliás, o Fantástico, nesse domingo, estava fantasticamente batendo contra o governo. Estava assim, e salvando a pele do Tarcisão moderado. Já vamos falar sobre isso. Nesse domingo, no Fantástico, saiu uma matéria sobre essa questão da margem equatorial. Tá? Foi no Fantástico. Sobre isso. O Fantástico é uma matéria, né, que ouviu representantes do Greenpeace, que expressaram preocupação com os riscos ambientais da atividade na região,
Capelli classificou essa matéria do Fantástico como escandalosa. E a fala desse representante, desse ambientalista da ONG, tá? Que ele colocou da seguinte maneira: será que o Greenpeace vai bloquear a exploração da Exxon dos Estados Unidos na Guiana, da francesa Total no Suriname? Não passam de agentes do imperialismo contra o desenvolvimento do Brasil. Tá? Isso que é coisa que a gente já vem falando em várias lives. Primeiro que a questão da margem equatorial passa uma ideia de que assim as margens do Rio Amazonas, mais de 500 quilômetros de distância. Segundo que já estão lá naquela região, Exxon, Total francesa, estão lá loucamente com canudinho explorando o petróleo brasileiro. Com canudinho. Vão lá com o canudinho. Sabe quando você toma lá o milkshake lá, bota o canudinho lá no milkshake do outro e fica lá e o cara nem percebe. Estão fazendo isso. Tá? Eles podem. Nós não podemos. Porque nós não respeitamos a crise ambiental planetária, onde vai parar, o governo Lula é irresponsável, é negacionista, não aceita as mudanças climáticas, mas eles podem. Esse é um discurso vendido para o sul global, é para nós. Porque eles estão lá, por exemplo, brigando pelas reservas petrolíferas e gás do Polo Norte, que agora está permitindo a navegação e chegar às plataformas lá. Estão lá se pegando o Trump com essa coisa da invasão da Groenlândia. Ele está de olho naquilo lá. Então, tá aqui, é uma coisa muito... essa coisa de bloquear a gente do imperialismo contra o desenvolvimento do Brasil, e a gente sabe que o Greenpeace é mantido. Recebe grana da Exxon, da Total. É impressionante, né? Dá uma olhada nisso, faz uma pesquisa. Eles recebem, eles são mantidos por essas grandes petroleiras. Os grandes gigantes do petróleo. Para quê? Para infernizar aqui o sul global. Agora vê isso daqui. Vocês viram que uma plataforma na bacia de Campos da Petrobras pegou fogo. Explosão em plataforma de petróleo. 11 pessoas se feriram em acidente na bacia de Campos de Sindicato. Olha, isso é muito perigoso, que são plataformas, desde 2020, não está produzindo petróleo. Há várias plataformas além da bacia de Campos que não é que estão abandonadas, estão lá os funcionários da Petrobras. Tem que haver uma política de não vou agora conseguir usar a expressão. Caramba. Enfim, descongenciar, negócio assim. E essas plataformas serem desmontadas, um serviço especializado, altamente especializado e altamente arriscado. Desde 2020, elas não produzem mais petróleo. Tá? Estão lá os funcionários da Petrobras, que não pode simplesmente abandonar essas plataformas. Então, fica imaginando o quanto essas plataformas podem sofrer risco de atentado. Tá? Já que cada vez mais esse jogo geopolítico, cada vez mais pesado dessas de ONGs como Greenpeace, e essa questão da exploração da margem equatorial lá do Rio Amazonas, tal, não é, que a gente está ligado no modo conspiratório aqui, desde a morte do Papa. Então, isso dado aqui, explosão em plataforma de petróleo, de uma forma bem sensacionalista, a grande mídia deu. Só que não produz mais petróleo desde 2020. E, por último, para a gente terminar aqui, o Fantástico estava toda. Que coisa! Fizeram uma matéria
sobre o crescimento do roubo de celulares e alianças aqui em São Paulo. Uma matéria muito bem elaborada, assustadora, do crescimento de roubos de motos. Simplesmente gangues organizadas, eles vêm em bandos, assaltam motoristas, levam as alianças, virou a questão agora, a questão das alianças e celulares. Tá? Foram ouvidos policiais civis. Impressionante, uma matéria assim jornalisticamente bem feita. Tá? Só que aí que está uma coisa interessante. Onde estava o secretário da Segurança, o Derrite? Onde estava o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes? Onde estava Tarcisão, o moderado, nessa matéria? Não foram ouvidos. Foram ouvidos apenas policiais federais, policiais civis. Numa matéria como essa, é claro que você vai ter que correr atrás das autoridades, que as autoridades têm a dizer sobre isso. É impressionante o processo de blindagem. Eu fico realmente embasbacado, abismado. Uma matéria como essa, o que deveria ser natural, óbvio, uma coisa... É o óbvio ululante em termos de linguagem jornalística. Vamos ouvir as autoridades. Que o governador de São Paulo, o secretário da Segurança, o prefeito de São Paulo tem a dizer com esse crescimento assustador de motos, custando inclusive a vida de muitas pessoas. O máximo que eles veem são essas respostas protocolares em redes sociais. As respostas protocolares, não, porque caiu o número de roubos em tal bairro, o governo de São Paulo está investindo não sei o quê, quantas viaturas, quantos soldados, vê as respostas protocolares. E se contenta com isso a matéria. É impressionante a blindagem. Tarcísio de Freitas é o escolhido da Faria Lima. Tá? E a sua cria Ricardo Nunes também, claro que é blindado em consequência. Tá? Quando você vê um edital como esse do Estadão, opinião do Estadão, Bolsonaro atrapalha o Brasil, não sei se chegaram a ver esse editorial, o Estadão, olha, fazer o Bolsonaro rodar na prancha, andar na prancha, joga ao mar. As forças políticas deveriam se preocupar com a crise global e não com a anistia a Bolsonaro. Isso deveria haver também à esquerda. Quer dizer, o Estadão tem razão, mas não nesse sentido. Né? A esquerda deveria... Essa coisa da anistia não, anistia ele não, tal. A esquerda está perdendo, a gente já falou várias vezes isso, perdendo tempo e energia, como, por exemplo, moradores lá do bairro do Moinho, aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas mandando eles para fora. Sem garantia, diz ele que está lá, os moradores estão no projeto, vão receber casa, eles vão para onde? Vai transformar o bairro do Moinho lá aqui em São Paulo numa praça, num parque. Vocês devem ter visto isso no noticiário. Onde está a esquerda? Onde estão os movimentos sociais para dar o apoio? Fazer a coisa acontecer, criar acontecimentos, protesto, sair na mídia, enfrentamento contra a polícia do Tarcísio, fazer um auê ali no bairro do Moinho. Mas não, estão sendo retirados. Parece lá umas faixas, são estendidas, tal, e fica nisso. Claro, porque a esquerda está preocupada com a anistia, sem anistia, ele não, aquela coisa toda. E é claro que o Bolsonaro provoca, que ele quer que a esquerda perca tempo e energia nessas coisas. Como isso aqui. Dê uma olhada nisso.
essa foto que foi colocada, eu achei bem interessante. Vários usuários colocaram na inteligência artificial, Grok, DeepSeek. Eu também, inclusive, fiz isso e deu esse tipo de respostas também. DeepSeek, ChatGPT, o que há de errado com essa foto? A questão colocada. E aí você quer dar essa foto do Bolsonaro lá no hospital. Aí o Grok, que é do Musk, né, responde da seguinte forma: a imagem apresenta inconsistências médicas. Primeiro, o tubo nasogástrico parece estar apenas colocado sobre o nariz, não inserido, o que é incorreto para esse tipo de sonda. E aí termina a sentença aqui da inteligência artificial. Esses pontos sugerem que a imagem pode ter sido manipulada ou encenada, não refletindo uma situação médica real. Tá? E está aqui para provocar a esquerda, para fazê-la perder seu tempo e energia, a Michele Bolsonaro, numa referência, claro, à Páscoa, a Paixão de Cristo, a vida de Jesus, lavando, limpando, massageando os pés de Bolsonaro. Vocês devem ter visto essa foto. Tem até o vídeo aqui, mas eu vou poupá-los disso. Não vou mostrar o vídeo aqui, que é bizarro. Claro, isso em plena Páscoa, né? Fazendo uma referência aqui a Jesus, a humildade de Jesus, tal. Aquela coisa do lava-pés de Jesus. Tem aquilo que se liga a essa questão de que, na verdade, o Trump decreta o fim da globalização. Hoje o que estamos vivendo é uma nova agenda. É a agenda, novamente, do nacionalismo e do extremismo religioso. O extremismo, no caso, o cristianismo de extrema-direita. Tá? Está crescendo junto com os neopentecostais, pelo menos lá nos Estados Unidos. O Vence e o Trump são as evidências, né? São a prova disso. Né? Claro que aqui no Brasil ainda são os neopentecostais, né? Que estão dando as cartas. Para ver, provocação. E a esquerda provoca, é provocada, tá? Fazendo ela perder seu tempo e energia, começa a pensar com o fígado, temos que responder a isso, é uma provocação, a fakeada, uma foto falsa, manipulada, etc, etc, etc. Enquanto isso, repito, a população, pessoas pobres, sem para onde ir, sendo ameaçadas pela polícia do Tarcísio, lá no bairro do Moinho, aqui no centro, próximo ao centro de São Paulo, sendo ameaçadas pela polícia, sendo retiradas. Ou você sai ou a gente vai dar porrada. Tá? Onde é que está a esquerda, os movimentos sociais, os partidos de esquerda que deveriam estar ali, vereadores, deputados, estarem ali protegendo aquela população? Pelo menos criando um auê, um acontecimento ali, enfrentando a polícia. Políticos, deputados, vereadores tomando porrada da polícia. Pelo menos iria provocar acontecimento comunicacional, que eu tanto defendo aqui como solução para o chamado problema de comunicação do governo Lula. Mas não, eles estão defendendo a democracia. Estão na agenda do sem anistia. É isso, vai dormir com um barulho desse. É o fim. É isso aí, gente. Eu acho que terminamos, né? Já deu. Tá aqui, apoie a nossa live, tá? Não percam o canal de cortes do Cine Gnose, não falamos isso ainda hoje. Canal de cortes do Cine Gnose e as nossas lives que viram podcast, as lives e agora os drops que viram podcast que está lá no Spotify, tá?
feitos pela nossa equipe do Cinegnose, né? Tá? O Júlio, o Dácio, o Matheus Câmara, que estão coordenando aí os trabalhos. Então, não esqueça de visitar também esses canais, esses outros produtos, e apoie a nossa live. Está aqui a chave Pix, para garantir a longevidade do nosso trabalho. Mais drops e as futuras lives está chegando. Mês que vem já vai ter live, viu? Já devo ficar fora desse colar Filadélfia, esse colar cervical Filadélfia, tá? Ainda o braço aqui ainda vai longe aqui. 6 meses de fisioterapia para recuperar todos os movimentos. Mas o principal é isso daqui, né? Eu tenho que me livrar disso que eu não aguento mais. Essa figura de maluco aqui que eu tô. Uma figura de maluco que eu tô. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Então, aguardem o próximo Drops. E aguardem a volta das lives, né? Com pompa e circunstância. Graças a Deus, vamos voltar ao trabalho rotineiro. Valeu, gente. Tchau.